Vamos lá, gente. Olha só, ontem foi o Dia Nacional da Vacinação. No sábado foi o dia D da grande campanha nacional de multivacinação. Não só pensando na Covid-19, não, pensando em todas as vacinas que a gente precisa tomar. Para falar sobre esse assunto, estou recebendo hoje aqui o Dr. Renato Kifuri, uma das maiores autoridades em imunização no nosso país. Dr. Renato Kifuri, sempre um prazer recebê-lo. Bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Márcia. Obrigado e vamos começar a semana bem aí. Qual é a avaliação que dá para fazer do final de semana? Dia D no sábado, em todo o país, estimulando a multivacinação, as várias vacinas. Ontem, Dia Nacional de Vacinação. O que o senhor já tem de informação aí para dividir com a gente? Olha, infelizmente a gente já tem nos últimos anos uma queda nas coberturas vacinais praticamente de todas as vacinas do país, né? Então no calendário infantil, a gente tinha coberturas alguns anos atrás de 95%, 100%, veio piorando, cerca de 80%, 85% das crianças vacinadas até a pandemia, quando caiu bastante, com receio das pessoas saírem de casa. Então, em 2020, nós tivemos uma acentuada piora dessas coberturas vacinais em função da pandemia. Então, o momento agora é de resgatar esse atraso vacinal. O comparecimento das pessoas na campanha foi muito heterogêneo no Brasil. Tem municípios que tiveram um bom desempenho, uma boa presença, mas a maioria, lembrar que essa campanha não foi só ontem, a campanha é o mês de outubro inteiro, até o dia 29. Precisamos colocar em dia o calendário vacinal das nossas crianças. Ainda não chegamos perto do ideal não, Marcelo, nós estamos muito longe ainda de recuperar essas coberturas vacinais. Então agora é essa estratégia mesmo, de toda a comunicação possível, para que a gente consiga colocar, porque essas doenças, a pandemia não pode ser um legado para nós. Passada a pandemia, a gente vê ressurgir sarampo, difteria, coqueluche, paralisia infantil, doenças eliminadas aqui do nosso continente, voltarem em função da baixa cobertura vacinal. Mas o que provoca essa baixa cobertura? Porque a memória que eu tenho de passado é da preocupação muito grande dos pais. Falo até por mim, com a carteira de vacinação da minha filha, olhava ali para ver se estava tudo certinho, se eu estava deixando de fazer alguma coisa. O que aconteceu de uns tempos para cá? As pessoas esqueceram que as doenças existiam e que matam? O que provoca essa falta de comprometimento com a vacinação? Ao meu ver, é isso mesmo, Marcia. Claro que tem muitos fatores, tem o acesso às unidades de saúde que não funcionam nos horários hoje que pai e mãe trabalham. É claro que às vezes falta vacina, é claro que tem fake news, é claro que às vezes o calendário tão, graças a Deus, tão cheio de vacinas exige idas todo mês ao posto de vacinação. Tem várias situações aí que fazem com que seja mais difícil o cumprimento do calendário do que no passado. Mas como pano de fundo, acho que talvez o principal fator que pesa nessas quedas de cobertura é justamente esse, a falta de percepção de risco. No passado, você disse bem, a gente tinha medo, a gente convivia com as crianças morrendo de sarampo, com as crianças acordando paralisadas de uma noite com febre, as crianças morrendo de coqueluche, com aquela tosse comprida. Essas doenças eram tão frequentes e tão expostas para a população no dia a dia, o receio era muito grande. E paradoxalmente, né, Márcia, o próprio sucesso das vacinas que fez essas doenças praticamente desaparecerem é o mesmo motivo, né? As próprias vacinas acabam sendo responsabilizadas por essa baixa procura. A percepção de risco mudou. Então, as famílias, e olha, até os profissionais da saúde que nunca viram, esses novos profissionais da saúde, nunca trataram, nunca cuidaram de crianças com sarampo, com paralisia, nunca vivenciaram um quadro de difteria. Então, toda essa percepção, né, baixa do risco que você está exposto faz com que a procura pela prevenção diminua. A gripe é o exemplo clássico. Tem temporadas que tem ano que as gripes vêm mais forte, acometendo mais pessoas, as filas aí nos postos, a campanha acontece em 3 semanas. Tem ano que a epidemia é tão tímida, com poucos casos, com nenhuma gravidade, que as vacinas ali ficam sendo distribuídas, ofertadas de graça para qualquer um não prioritário, para não jogar fora. No cenário da Covid, a gente vai viver a mesma coisa, viu, Márcia? Esse ano, 100% de cobertura, todo mundo com medo.
Quando passar a pandemia, a doença ficar mais calma, mais tranquila, é possível que também tenhamos dificuldades em convencer as pessoas a se vacinar. O que move as pessoas em direção à proteção é a sua percepção de risco. Então, essa é uma comunicação muito difícil que as vacinas vão enfrentar, estão enfrentando e enfrentarão. Como é que você convence as pessoas a se motivarem a tomar a vacina, mesmo não se sentindo tão ameaçadas quanto a um cenário diferente? Esse é o desafio da comunicação que temos que aprender a fazer melhor. Agora, doutor Renato Kfouri, a gente ainda está vivendo a pandemia e tem gente que não vai tomar a segunda dose. Aqui em Santa Catarina tem quantos, Marquinhos? A gente falou sexta-feira, era 400 mil catarinenses, ou 400 mil pessoas que moram aqui em Santa Catarina, que não foram tomar a segunda dose. Eu não consigo entender isso. O senhor entende? Olha, Márcia, essas taxas de abandono, ou seja, gente que começa o esquema e não termina, é comum para qualquer vacina. Então, quando você tem vacina de 3 doses, por exemplo, para cada 100 que comparece para a primeira dose, 85 vão tomar a segunda e 70 vão tomar o esquema completo. As pessoas não terminam o esquema porque esquecem, porque têm medo das reações que tiveram com a primeira dose, adoeceram no meio do caminho, já se sentem protegidas. Então, tem várias explicações, especialmente num país como o nosso, que tem hábito, né? Já tem as nossas campanhas de vacinação em geral, são feitas com dose única. Então, a gripe, você vai lá uma vez só e acabou, sarampo, a febre amarela, até a gotinha da polio no nosso imaginário é uma campanha de um dia. Então, essa campanha é diferente, é uma campanha de 2 idas. E às vezes com intervalos longos, né, com 3 meses de intervalo, que favorece também esse abandono ser maior. Mas se você fizer a conta aí nos seus 300, 400 mil, você vai ver que no Brasil em geral isso está em cerca de 10 a 11%. Claro que a gente queria 100% do que os primeiros, dos que aparecem para a primeira dose, cumpram o calendário e terminem. Mas é uma taxa de abandono de 11% na segunda dose que nós precisamos lutar para melhorar. É como uma partida de futebol, né, Marcelo? Não adianta jogar o primeiro tempo, jogar muito bem e não entrar em campo no segundo tempo. Você vai perder o jogo. É a mesma coisa com a vacina. A proteção não se sustenta com uma dose só. Você pode até ficar protegido parcialmente um tempo, que é o que a vacina confere, mas com o passar do tempo você volta a ficar suscetível, que é um grande risco, individualmente para você e coletivamente para sua família e para todos que convivem ao seu redor. Para fechar, não posso recebê-lo aqui no Dia do Médico sem lhe dar parabéns pelo dia de hoje, né? Sem lhe pedir uma mensagem para todos os profissionais da saúde que nos acompanham nesse momento. Olha, Marcia, hoje os parabéns, muito obrigado pela lembrança, pelo carinho, é sempre bom a gente ser lembrado nesses dias, mas o carinho e a atenção vai hoje para os profissionais da saúde todos que atuaram nessa pandemia. Enquanto todos estiveram aí com muito receio de tocar em botões de elevador e maçanetas, tinha gente lá nas unidades de terapia intensiva dando banho em gente com Covid, entubando, atendendo, prestando assistência. E lá no começo, ou melhor, até o começo desse ano, sem vacina. Esses pessoais, esses verdadeiros guerreiros e destemidos que enfrentaram a pandemia por nós e as suas famílias, né? Aqueles que se foram, aqueles que infelizmente perderam a vida nessa batalha, por nós, né? Fica aqui nossa homenagem, não só aos médicos, mas a todos aqueles que nos ajudaram a ter um momento como hoje, um momento mais tranquilo com a vacinação aí, protegendo a todos. Valeu, doutor Renato Kfouri, sempre uma honra, um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre, se precisar, se tiver um alerta importante para fazer para a nossa comunidade, avisa. Espaço sempre aberto aqui para o senhor, para dividir tanto conteúdo com o nosso telespectador. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Márcio. Ótimo dia, ótima semana a você. Valeu, obrigada. Coisa boa, né, gente?